You are my light in the dark. You are the beating in my heart. But that is not enough. Will I ever be by your side? Your hair is dancing in the wind. Your eyes are burning on my skin. And I'm so happy when I see that you are smiling back at me. You're leaving burn marks on the ground. Thank you, God, for what I found. I don't know how, I don't know why, but you're my angel in the night. You are my light in the dark. You are the beat in my heart. Let me hold you now, just like days before you start. Olá pessoal, hoje a gente está aqui na casa do professor Enio Dutra, professor de Educação Física há 48 anos, não é pouca coisa. Ele recebeu a gente aqui para falar sobre respiração. O professor Enio Dutra já foi personal trainer de autoridades importantes como o General Figueiredo, como o presidente Zé Sarney. Então a gente é um baita de um respeito que a gente tem que ter aqui. Professor Enio, por favor, então, fique à vontade para fazer a sua explanação, porque ele ia fazer uma palestra para a gente, na verdade, foi transformada em entrevista. Como devemos respirar, né? Usar primeiro as narinas. Por que as narinas são importantes de ser utilizadas? Tem gente que utiliza a boca para inspirar, porque a respiração ela tem a inspiração e a expiração. Então o que acontece? Quando você usa as narinas, você filtra o ar, porque esses pelinhos que nós temos nas narinas é para filtrar o ar. Então o que acontece? O ar a entrar, ele é filtrado, ele vai para as cavidades nasais, ele é umedecido e aquecido. Isso é importante, porque já chega nos pulmões através da faringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos até os alvéolos pulmonares. O ar chega lá nos alvéolos pulmonares, onde é feita a troca gasosa, ou seja, entra o oxigênio e sai o gás carbônico ou o óxido de carbono. É o caminho natural que o ar deve fazer. Se nós expirarmos pela boca, que é completamente equivocado, o que acontece? O ar não é filtrado e, pelo contrário, a pessoa proporciona que aconteça inflamações na boca, na garganta, faringite, amidalite. Então são casos pela pessoa inspirar pela boca. A respiração, ela funciona, o processo todo funciona por pressão, ou seja, quando você faz a expansão abdominal, não é encher a barriga de ar, porque a barriga já está cheia, com as vísceras e tal, com os órgãos. Então, quando você faz a expansão abdominal, o que ocorre? Você diminui a pressão interna. Aí a pressão externa, que é maior, o ar entra. Então, muitas vezes, lá na academia, a gente vê muito, em outros lugares, a pessoa dizendo assim, puxa o ar. Isso é completamente equivocado. Ou seja, à medida que a pessoa não sabe da mecânica e puxa o ar, primeiro, as narinas se fecham. Segundo, ele recolhe o abdômen. E aí, o que ele fechou as narinas e recolheu o abdômen. Em consequência, ele puxou, tracionou o diafragma para cima. Porque os pulmões não têm músculos. Eles funcionam graças a quem? A essa expansão abdominal através da parede abdominal, do reto abdominal, e 80% da respiração graças ao diafragma. Por isso que é importante nós fazermos a expansão abdominal para que o diafragma abra, tracione os pulmões para baixo para abrir espaço. Porque a respiração mal feita, ela gera tensão, gera hipertensão. As pessoas que são hipertensas normalmente respiram mal.
A respiração é o elo entre o corpo e a mente. Então, para você relaxar, porque existe o relaxamento físico e o relaxamento mental. O relaxamento físico é quando você fica numa posição, seja ela sentado ou deitado, como for, com o mínimo de contrações musculares possível. E o relaxamento mental é quando você tem o controle dos seus pensamentos. Ficar sem pensar nada é difícil. Então, o que você deve fazer? Deixar aqueles pensamentos que você não quer aquecê-lo, deixar passar. E volta, continua respirando e vem o pensamento que você quer. Seja de você usar a sua imaginação, ir para uma praia, seja lá o que for, um local que lhe dê prazer em fazer. Esteja na frente, se imaginar que está na frente de uma pessoa que você ama. Concentrar-se no ar, entrando e saindo. Outro detalhe que as pessoas fazem muito: inspiro pelo nariz e assopro pela boca. A boca resseca. Então, o que se deve fazer? Só pelas narinas. Mas se você está angustiado, chegou do trânsito, o cara te deu uma fechada, se sentiu vontade de falar um palavrão, mas não falou, porque não tem por princípio falar isso, fica aquele nó na garganta. Aí o que você deve fazer? Mais uma vez, usar a imaginação. Aí você inspira profundamente e põe para fora pela boca aquilo que está te angustiando. Você imagina. Se for o caso, der vontade de gritar, tiver, lógico, um lugar que você possa gritar, você grita. Por quê? Porque o grito, o choro, são formas de expressão que o corpo tem. Porque o nosso corpo, ele se tensiona. E aí vem as dores na coluna. Por quê? Porque a musculatura se tensiona, encurta. As pessoas acabam inibindo essas expressões do corpo, expressões corporais. Então a respiração, ela tem tudo a ver com o estado de tensão. Ela é fundamental para você conseguir a famosa harmonia interior, que é o que nós procuramos. Durante o dia, várias vezes, teve oportunidade, tá livre, inspire e expira profundamente, fazendo a expansão abdominal, demorando na inspiração, demorando na expiração. A inspiração, ela deve ser longa, a expiração, mais longa ainda. A respiração correta é um dos itens da qualidade de vida. Ninguém consegue ter uma boa qualidade de vida se não respirar corretamente. Ou seja, usando a expansão abdominal. Ah, mas eu vou ficar barrigudo, Não fica, não tem nada a ver. Então, por exemplo, no esporte, quem pratica esporte, ele tem que respirar corretamente. Porque à medida que você aumenta a oxigenação, o teu resultado, a tua performance aumenta. Antes de ir para a cama, uma meia hora, uma hora, o tempo que você disponibilizar, interrompe o que você está fazendo. Desliga o computador, que hoje em dia as pessoas ficam muito com o computador. Desliga o que você está fazendo e faz algumas respirações profundas. Com isso, o teu corpo relaxa, dá vontade de bocejar, o sono vem, porque nada mais que você está usando a respiração para entrar em contato com o seu corpo. Porque o nosso corpo fala, nós é que não paramos para ouvi-lo. E o senhor falou bastante da inspiração. Sim. E a expiração, a gente contrai o abdômen? Pode contrair, ou então deixar à vontade. Eu estou nessa posição aqui, inspirando e expirando profundamente. Então o abdômen expande e recolhe. Agora, se eu inspirar e jogar meu corpo para frente, automaticamente eu só tenho e devo expirar nessa hora. Por quê? Porque à medida que eu contraio o meu abdômen, o diafragma
sobe, ele é contraído também pela musculatura abdominal. A respiração ideal, correta, de você fazer uma respiração profunda é através da respiração diafragmática, ou seja, usar o diafragma em todo o seu potencial. Uma pessoa que respira mal, o que faz? Primeiro que ela vai ter uma dificuldade da digestão. À medida que ela tem dificuldade de digestão, ela acaba bloqueando o movimento do abdômen, porque a pessoa fica tensa. À medida que você faz uma alimentação leve, tranquila, e aí volta aquele detalhe de você sentar à mesa e só, é o caso que eu falo muito aqui, conversa, o diálogo ali, aquela conversa, desde que seja conversa boa. Nada de tratar de problemas, principalmente problemas familiares, à mesa. A refeição tem que ser uma coisa, um ato sublime. A saúde é física, mental, social, espiritual, emocional. Então, à medida que você concentra na respiração ao sentar à mesa, você está se recolhendo, está se harmonizando emocionalmente. A apneia do sono passa por aquela preparação para ir para a cama, da respiração, e durante o sono, acordou, está com desconforto, concentra, tira alguns minutinhos ali para concentrar na respiração. Então, qual é a respiração ideal? É a profunda, utilizando as narinas. Se sentiu aquele que expira pela boca 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mais, pode ser mais. Mas usando a expansão abdominal para que o diafragma... Porque é semelhante, esse processo aqui é semelhante a um balão. Você enche um balão, esse balão de festa e tal, não sei o quê. Quando você solta ele esvazia logo. Por quê? Porque a pressão interna é maior que a externa. Quando você faz a expansão do abdômen, você esvazia, você abre espaço para os pulmões. Então a pressão interna fica menor e aí o ar entra. Não precisa, como os professores na academia, a Bernadette até precisa, puxa o ar. Fecha a narina, ó, fecha. Porque às vezes um atleta, ele está no estado de tensão, de estresse. Então por isso que a frequência sobe, não tanto pelo esforço, mas pela tensão que ele está. Então se ele fizer a respiração profunda, usar o diafragma com todo o seu potencial, toda a sua intensidade, ele consegue diminuir essa frequência cardíaca, bem como a pressão arterial. Nós não somos iguais a ninguém, você não é igual a ninguém, nem ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu ritmo. Por isso que eu evito você conta até 4, inspira. Você tem que ter consciência que a respiração, você tem que ter o controle dela. Seja em situação de estresse, como é o caso de uma competição, ou seja, numa situação de tranquilidade. E as pessoas acima do peso? Também passa por isso. Por que as pessoas acima do peso se alimentam mal, sentam à mesa ansiosa, comem, ingerem mais do que devia? E, à medida que ela interioriza, que ela se harmoniza, ela vai conseguir consumir, inclusive fazer uma alimentação mais saudável, harmoniosa. Por isso que o celular hoje em dia é uma boa, mas ele mudou a vida das pessoas em geral para o mal, para a perda de saúde, que aí vem uma expressão que o Dr. Uranal usa muito, a perda de saúde. Então esse é o recado que eu dou para quem faz a refeição, almoça ou janta com o celular, tomando conhecimento. Notícias boas, mas deixa para depois. Ah, mas o meu intestino não funciona. Eu vou ao banheiro, o intestino não funciona. Ele leva o celular, leva a revista. É outra hora também que o nosso corpo precisa de harmonia.
que o intestino, ele é ligado diretamente ao sistema nervoso central. Então, se você for, de preferência, educar o teu organismo, teu intestino para funcionar nas horas certas, e naquela hora, recolha-se, interiorize, harmonize, o intestino vai funcionar. Tipo assim, por que você deve, ao inspirar e expirar, você deve fechar os olhos? Eu falei, para interiorizar. Quando você abraça, uma pessoa que você ama, né, que você beija aquela pessoa, o que acontece com seus olhos? Se fecham. Por quê? O teu corpo, ele é tão perfeito que ele já faz muitas coisas, muitas ações que você devia fazer com ele. A hora que você contrai o abdômen para um exercício, por exemplo, você está fazendo a força maior, você está contraindo. Nessa hora só pode acontecer uma coisa, a expiração. Porque se for querer inspirar na hora que você está contraindo, fazendo a força, o que acontece? Você aumenta a pressão intratorácica. Isso é prejudicial. E você se sente tão bem quando você está fazendo em harmonia contigo, que não precisa você só concentrar nas narinas, na entrada e saída de ar. Aí você vai dar o que o teu corpo está pedindo. Qual é o tempo da minha inspiração e qual é o tempo da expiração. Então, o que acontece com as pessoas, a maioria das pessoas? Elas só olham para fora. E o que nós precisamos, de vez em quando, durante o dia, é olhar para dentro. Nessa posição aqui, o abdômen está estendido. Então dificulta um pouco. Agora faz o favor, dobra o joelho, Isso aí, ó. Então vê como mudou de figura. Então ele vai treinar para respirar. Então, por favor, coloca as mãos no abdômen, sobre o abdômen, aí, bem sobre o abdômen, e faz a expansão. Então, de olhos fechados, através desse movimento, ele vai sentir a mão dele subindo e descendo. Isso. Ó. Pode exagerar mesmo, cara. Experimenta exagerar. Isso. Pode botar mais para baixo um pouquinho da mão. Aí. Isso. Ó. Tem gente que põe um livro, põe algo que vai subir e descer. Então essa é a melhor posição para se treinar a respiração. Então, tipo à noite, você deitou na cama. Antes de partir para o sono, você nessa posição, aí depois lentamente você vai fazendo o quê? Escorregando um pé, escorregando o outro, e você já está relaxado. Agora o tempo é você quem vai determinar. Estou sentindo bem, controlei minha respiração. Sentiu que dá para fazer? Fica bom? Fica ótimo. Diferente. Então, o que acontece nessa posição? O reto abdominal está livre para fazer a expansão, em consequência, tracionar o diafragma. Né? Aí as narinas estão livres. Por que as pessoas não devem, ou devem evitar de dormir de bruço, por exemplo? Porque no debruço, dormindo de bruço, seja ventral, seja com a barriga para baixo, as narinas ficam prejudicadas para respirar. Então, ele fecha os olhos e respira profundamente. Se eu continuar falando aqui, dando umas mensagens para ele, respira, se o teu corpo está não sei o que, aquele relaxamento dirigido, ele rapidamente vai entrar no sono profundo. Que é uma coisa que eu fazia muito com as autoridades. Por quê? Porque as autoridades, por exemplo, o presidente da República, uma tensão danada, o que ele precisa? Relaxar. Então eu era a única pessoa no Brasil que chegava para o presidente e fazia ele cortar toda a tensão. Então por isso que às vezes fazia uma gravação, sabia fazer gravação às vezes 1h da manhã, 2h, e me chamava lá antes da gravação para fazer o relaxamento. E aí eu fazia doin, shiatsu e tal, toque na cabeça, patati, patatá. Então essa é a sugestão que eu deixo para vocês, para levar como prática da respiração. Principalmente a você, Ana Luísa, que tem que você
poderá eliminar essa apneia, porque nada mais é do que você. Porque aí o teu corpo interioriza esse gesto que ele vai executar na hora que você precisa, sem você perceber, inconsciente, porque a respiração ela é inconsciente. Beleza, garoto?